Olá, hoje é o dia 28 de março de 2019. É uma quinta-feira, é à tarde, nós estamos às 15 horas e eu vou aqui fazer o vídeo da lição número 4. Como lidar com a solidão. É um assunto importante, não é? E difícil. Porque nós não fomos feitos para vivermos sozinhos. Não fomos feitos para isso. Nós somos seres sociais. Santíssimo e poderoso Deus, precisamos muito de Ti em relação a esse assunto. Para que não só nós possamos superar nossos momentos de solidão, quanto também possamos ajudar outros. Pedimos que nos fortaleças e nos dês entendimento. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, aqui, em Gênesis 2, versículo 18, diz assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Ou seja, alguém que esteja no seu nível, na mesma altura. Isso quer dizer o seguinte: que tenha a mesma capacidade de inteligência, que possa dialogar, que esteja ao seu lado, que não seja superior, e muito menos que seja inferior. Então, Deus fez a mulher. Interessante que para todos os animais, Deus já fez casais. Quando foi fazer o ser humano, foi criar o ser humano, Ele só fez Adão. E aí deu para Adão, agora você classifica aqui esses animais, dê nomes a todos eles, e Adão fez isso. Adão olhava e percebia, ele era extremamente inteligente. Segundo a senhora White, em torno de 20 vezes mais capaz do que os mais inteligentes de hoje. E Adão deve ter percebido, nossa, é engraçado, são todos casais, não é só eu que sou um ser humano, à semelhança de Deus, eu não sou um casal, eu sou sozinho aqui. Deve ter percebido isso. Possível que não, né? Então, na velocidade que ele fez, as classificações dos animais, etc., ele também percebeu que isso aconteceu num dia. E aí, Deus disse uma coisa e eu não sei porque não disse outra também. Mas enfim, Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Ele nunca disse que não é bom que a mulher esteja só. É interessante isso. Talvez seja por isso que os homens não gostam de... Quando perde a esposa, ela vai falecer, etc e tal. Ou há uma separação, ele trata de casar de novo. Já as mulheres, muitas delas ficam sozinhas e pronto. Bom, isso é só uma brincadeira, tá? Pois bem, hoje nós somos em torno de 8 bilhões de pessoas no mundo. Podia-se dizer, Tomás, com tanta gente é impossível alguém estar sozinho. E está. Há muita solidão no meio da multidão. Você pode estar caminhando na rua, numa grande avenida, na cidade grande, lotada de gente, pode estar dentro do metrô lotado de gente, dentro de um salão, dentro de uma festa, de um lugar cheio de gente, e se sentir sozinho, não ter com quem falar, não ter com quem interagir, não ter quem amar, quem te ama, ser desprezado, ser uma pessoa com dificuldade de se relacionar, existem esses problemas, ser uma pessoa inibida, etc. Ou seja, uma pessoa que sente carência de companheirismo, como diz aqui a lição de domingo, O que é companheirismo? É aquela situação social em que você ri junto com outras pessoas, conversa à vontade com outras pessoas, em que você se sente bem com outras pessoas, as pessoas amam você, você ama essas pessoas. E, especialmente, se sente seguro com essas pessoas, se sente valorizado por elas, e você faz o mesmo em relação a elas. Isso é companheirismo, seja
pessoas com quem você tem amizade, né? Então, nós desejamos uma companhia, né? Inclusive aqui andei limpando esse lugar aqui, etc, que estava um pouco crescido demais as árvores, andei limpando. Vamos ver se hoje à noite, logo mais, eu e minha esposa vamos sentar aqui e vamos conversar um pouquinho, né? Porque precisa disso. Precisa fazer uma conversa assim, que não seja de coisa séria, de coisa... a gente tem que ter momentos de conversa onde não se tem compromisso com o assunto. Tem que ter esses momentos, né? Não conversa de planejamento, conversa de problemas, de solução de problemas, conversas... Não, tem que ser uma conversa assim de... sim, de grande descompromisso com tudo aquilo que incomoda, né? Bom, nós começamos solteiros, né? Todos nós nascemos solteiros, né? É interessante. E aí, para que a gente possa formar o seu lar, a gente precisa sair da condição de solteiro, ou seja, da condição do lar dos nossos pais. Porque nenhum de nós nasce casado com o pai ou com a mãe. O pai, se uma filha, não nasce casado com o pai. O filho não nasce casado com a mãe. Nascem solteiros e ficam solteiros. Até que se interessam por alguém, um cônjuge, né, com quem se unem. E o sonho, principalmente das mulheres, é ser feliz. Toda mulher, ela foi feita para que alguém a faça feliz. E a mulher também foi feita, ela é assim, para que ela corresponda fazendo alguém feliz. Então, hoje é muito difícil as mulheres serem felizes, né, porque não são amadas. Elas são exploradas, muitas vezes, né? São objetos. Então acontece muito de o homem matar a mulher, o judiar da mulher, espancar a mulher. Se a mulher dessas, nessas condições, ela não pode tornar o homem feliz, não consegue. Não é que não pode, ela não consegue, está fora da sua natureza. Deus não fez ela para, nessas condições de exploração, de castigo, etc. e tal, fazer alguém feliz. Isso seria completamente antinatural, né? Bom, mas a vida de solteiro é para que a gente possa aprender a viver sozinho, tendo amigos um pouquinho mais à distância. Então, isso vai até uma certa idade, né? 18, 20 anos, 22 anos, por aí. Então a pessoa amadurece, ela é capaz de controlar os seus... Tem que chegar a esse ponto, de controlar as suas emoções, né? Suas perplexidades, os desafios da vida. Então está pronta para se casar. Agora ela vai ter que aprender a viver numa sociedade. Esta vai ser a menor sociedade, né, da Terra, porque são dois. Um homem e uma mulher. Nunca dois homens e nunca duas mulheres. Isso é não natural. Não precisa nem fundamentar biblicamente, simplesmente não é natural, né? Bom, então, os dois, sendo só dois, um deve cultivar a felicidade do outro. Como que faz isso? É muito simples. Amando um, amando o outro, cultivará a felicidade um no outro. E não viverão somente a dois, neste caso, porque serão, na verdade, 5. Né? Vai haver ali o anjo dela, o anjo dele já são 4. Mas Deus já são 5, e vá que sejam 7. Se nós considerarmos Deus como trindade, né? Então 4, 5, 6, 7. Nesses 7, 5 são seres divinos, 2 são seres humanos. Se esses 2 cultivarem um ambiente onde os anjos queiram estar, onde Deus quer estar, eles nunca vão se separar. Cada vez mais o amor os ligará mais fortemente, né? Mas às vezes o casamento acaba. Acaba como? Quando já não começou com Deus.
Isso já é um problema, né? Porque o casamento que começa com Deus, ele precisa continuar com Deus. Se só começar com Deus também não adianta. Se começa com Deus e continua com Deus, ele não acaba. Não tem como, porque a liga entre um homem e uma mulher, onde existe amor, não se rompe nunca. E Deus está ali. E Deus é amor, é Ele que é a liga. Como é que tu vai romper Deus? Me explica isso. Isso é impossível. Então, aquilo que amar um no outro é Deus. E Deus não pode ser cortado, rompido, etc. Mas às vezes ocorrem coisas, que se casaram sem Deus, etc., só porque se gostaram ali, se enxergaram. Hoje tem muito na internet. Bom, às vezes dura alguns meses, poucos anos, etc. Ou então começou com Deus, mas se afastaram de Deus. Porque tem que ser assim, para se separar. Porque se não se desligam de Deus, não se separam, se ligam cada vez mais. Isso é sine qua non, ou seja, essa condição não tem como destruir. Se há separação, houve distanciamento de Deus. Bom, mas às vezes um deles permanece fiel e o outro muda. Isso pode acontecer, né? E às vezes um começa a espancar o outro. Normalmente o homem começa a espancar a mulher, mas acontece de vez em quando o contrário. Ou então um acha um outro parceiro lá e trai, etc. Bom, há motivos para a separação. Infelizmente há. Né? Repito, motivos só surgem quando os dois, ou um dos dois, se distancia de Deus. Então, essa separação, isso é uma coisa triste. Né? Há forças lutando contra a família. Forças do tipo assim, partidos políticos, né? De esquerda principalmente. Determinados tipos de sociedade, né? Ideologias. Por exemplo, certos grupos, como são os gays, etc., eles odeiam casamento. Então se formam inimigos do casamento. Estão sendo cada vez mais fortes. Tem poder político cada vez mais, né? Até para criar uma cartilha, para ensinar as crianças a serem gays. Uma coisa é ensinar as crianças a respeitar os diferentes. Isso é importante. Isso é bíblico. Né? Se o cara quer ser gay, bom, respeita ele. Não goza dele, não persegue ele nem nada. Quer ser, quer ser. E outra coisa é você criar uma cartilha, uma orientação, etc., para você fazer com que todos sejam gays. Aí não é mais bíblico, nem é mais natural. Bom, então pode surgir a questão do divórcio. Né? O divórcio hoje é muito fácil. Eu acho que o divórcio tem que ser fácil. Quer se separar, tem que ser fácil separar. Porque a questão de casado, como Deus quer que a gente se case, que não se separem mais, isso não é uma questão de facilidade no divórcio ou dificuldade do divórcio. Se em algum lugar não existir possibilidade de divórcio, os dois vão sofrer, ou um pelo menos vai sofrer, não é? E aí não adianta nada. O que liga as pessoas não é a lei do divórcio fácil ou difícil, o que liga as pessoas é Deus. Se falta Deus, não tem mais liga, pode não ter mais liga. Então, a questão não é divórcio. Então nós temos que ter Deus, viver com Deus, não é? Essa que é a principal questão. Bom, a questão da solidão. Bom, a solidão surge muitas vezes com a morte, mas outras vezes por condições, etc. Tal. O sujeito é pobre e não consegue se inserir, muito embora existam mais pobres que ricos, ou o sujeito caiu de classe social, né? Por exemplo, esses dias eu vi uma reportagem, faz umas 2 semanas, talvez 3, a partir do dia de hoje, para trás, um sujeito ganhou, um grupo de pessoas ganhou uma bolada na loteria esportiva, né? E cada um desse grupo, não sei quantos foram, ficaram bastante ricos. E um deles já não aguento mais ser rico. Ele deu esse testemunho, não aguento mais. É todo dia parando um carro na frente de casa, fazendo visita aqui, etc. Tal. A cada pouco alguém pedindo 10 mil, 5 mil, 15 mil. E eu comecei a dar agora, não sei mais o que eu faço. E eu nunca vi tantos amigos que já estão me incomodando.
né? Ah, eu lembrei na hora. O caso do filho pródigo. Ele tinha dinheiro. Ele era liberal. Foi dando, etc. E achou que nunca terminava. Um dia terminou. E aquele cara que ganhou a loteria disse, olha, a coisa mais chata do mundo é ser rico. Não é bem assim. Ser rico e saber ser rico é uma bênção. É uma bênção. Deus gostaria que todos nós fôssemos que nem Jó, ou que nem Abraão, ou que nem Isaac, né? Que nem Jacó, etc. O Israel. Ricos, muito ricos. Sabendo ser rico. Ou seja, continuando na humildade. Quando falece alguém, falece minha esposa, esses tempos, não perdi ela por pouco, né? Estava com câncer no rim e todos os exames atestavam que não tinha câncer. O câncer estava desse tamanho assim, tinha uma laranja dentro do rim, mas não teve metástase. Até que aquilo começou a dar febre, etc. O médico disse, olha, vou ter que operar. Não, tem que operar. Operaram, tiraram todo o rim, foram fazer os exames, etc. Estava lá o câncer, estava lá dentro. E estava começando a se tornar agressivo já, querendo ir para outro lugar. Deus a fez escapar, graças a Deus está bem. Mas é a coisa mais difícil de perder alguém. Num acidente, por doença, por assassinato, sei lá. Como é difícil a separação. Especialmente quando se amam, né? É suavizada a separação se existe a expectativa, a esperança da vida, de uma nova vida, vida eterna. É suavizada. Mas é uma separação, mesmo assim. Não é fácil. Eu já vi casos assim muito próximos da família. Olha, gente, não é fácil. Quem aqui estiver assistindo e teve um caso da sua esposa, seu marido, filho e coisa e tal, sabe bem. Isso não é fácil. O nosso maior inimigo diz aqui, e é verdade, é a morte. A doença é a companheira da morte, né? E como tem cada vez mais doenças, ainda ontem estava no hospital, lá tem um médico do nosso amigo, relatou o caso do seu filho, né? Que tem um problema. Quando era criança, bem pequena, tiveram que tirar uma boa parte do seu intestino delgado, ele só tem 20 centímetros. Então, para crescer, agora precisa tomar medicamentos, etc. Mas que vida mais difícil essa? Como é complicado isso. Né? E ainda ontem de noite eu estava vendo outro vídeo sobre pessoas que crescem muito. Porque tem um tumor, qualquer coisa no cérebro, na glândula pituitária, sei lá o que, etc. E faz com que aquilo funcione mal. E tem pessoas que medem mais de 2,40 m. E tem problemas de articulação, tem problemas de entrar e sair nos lugares, entrar em automóvel, nem entra. É tudo difícil, porque cresceu demais. Hoje, se viesse alguém que crescesse na estatura e na saúde de Adão, teria uma grande dificuldade. Já pensou uma pessoa em torno de 3 metros e pouco de altura? Seria complicado, muito complicado, teria que andar a pé por tudo, né? Tudo teria que ser feito artesanalmente, personalizado. Bom, mas nós estamos num momento em que a qualquer momento pode acontecer um acidente, pode pegar um fio elétrico, pode dar um raio, sei lá, tem tantas possibilidades de nós sermos atingidos e perdermos a vida. E os outros ficarem ali chorando, é triste. Depois da morte vem a solidão, né? O que fica vivo fica triste, né? Bom, mas tem também os espiritualmente solteiros. Aqui confesso que essa é uma categoria que eu não tinha me dado conta ainda que existe, né? São aqueles que optam por ficarem solteiros, especialmente por causa da fé. Acho que não é uma boa opção. Nos tempos de Jesus, talvez fosse uma opção interessante, porque eram tempos que é difícil para as mulheres se deslocar em certos lugares, né? Como, por exemplo, acompanhar Paulo. Como é que tu ia acompanhar Paulo? Né? Mas não é impossível. Agora eu quero relatar uma coisa. Jesus nunca casou. Se tivesse casado, daria um problemão, porque seria
o Filho de Deus tendo filhos com alguém, uma mulher pecadora. Porque não apareceu, o Espírito Santo não gerou uma mulher para Jesus. Então seria uma coisa, né? Jesus não podia casar. Né? Mas tem um porém. Em sua vida, nos 3 anos e meio, sempre teve mulheres próximos dele, o servindo. Eu cheguei a uma conclusão. Sem uma mulher, ou às vezes mais de uma, que esteja ajudando, sem uma esposa, os pastores são fracos. Não fazem um bom trabalho. Não são confiáveis. Basta ver o que acontece com os padres. Né? Basta ligar a televisão para ver o que acontece com os padres. Porque tem tanta imoralidade entre padres. Né? Tanta imoralidade. Por quê? Por que não deixa casar? Na nossa igreja, o pastor tem que ser casado. Essa é uma norma da igreja, pelo que me consta. Não pode ficar solteiro. E eu acho que é uma norma correta. Muito correta. Há exceções. Mas, em geral, a esposa do pastor forma como é que vou dizer? Um conjunto com ele. Né? Fortalece o seu ministério. Como tem esposa de pastor que ajudam na igreja. Algumas, mas são poucas. São verdadeiras nulidades. Né? Mas eu conheci esposas de pastores que são gigantes. Né? Não só pregam também, porque a esposa do pastor não precisa pregar. Mas ocupam atividades importantíssimas na igreja. Uma de um jeito, outra de outro jeito, cada uma tem seu perfil. Não é? Então eu não defendo essa ideia de espiritualmente solteiro ou solteira. Porém, é uma opção, não é um pecado ser solteiro. Não é um pecado. Mas há muitas pessoas que vieram para a igreja, casadas, cujo cônjuge não veio. E sofrem, muitas delas sofrem. Especialmente mais são mulheres que vêm para a igreja. O marido, às vezes, não se importa, até vem junto de vez em quando. Não vem para a igreja, não se converte, mas vem junto de vez em quando. E às vezes é contra, às vezes é... Eu conheci um caso de um homem em que ele se converteu em mais ninguém. Então, sexta-noite começava o problema em sua casa. Fazia uma barulheira até altas horas da noite. Tudo música horrível de se ouvir. Se bem que dentro da igreja agora também já tem música horrível de se ouvir, mas coitado desse, né? E sábado o dia todo. E assim ia. Ele tinha que aguentar. Quando eu encontrei, falou comigo, ele estava enfraquecido fisicamente. Já não era uma pessoa nova, devia ter uns 70 anos. Firme na fé, como ele me disse. Mas ele disse que a minha saúde está se esvaindo. Não sei por quanto tempo. Vou continuar aguentando. Espero que ele tenha aguentado. Já faz um bom tempo que falei com ele. Talvez essa altura já tenha falecido, não sei. Nunca mais ouvi falar dele. Mas tem muitos sofrendo ao lado de Cristo, dentro do seu lar. E isso não é fácil. Então tem os espiritualmente solteiros, muito embora casados. Outros espiritualmente solteiros, porque não casaram, não queriam casar. E assim vai. Fica com Deus. Se for solteiro, case-se por orientação de Deus. Se for casado e tiver problemas, porque sempre vai ter alguma coisa, resolva os problemas
com Deus, ou seja, com oração. Tudo tem solução, desde que Deus esteja lá. Santíssimo e poderoso Deus, abençoa-nos a sermos teus filhos conforme a tua vontade. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Então tá, tchau.